vocês aqui na igreja, na IPI de Sertanópolis, às 8 horas da noite. Olá, mulher! Esse convite é especialmente para você. Dia 20/8, este mês, aqui na IPI, terá o nosso culto de mulheres. Um tempo onde o Senhor preparou para fortalecer a nossa fé, renovar a esperança e nos lembrar de quem nós somos. Convide uma amiga, convide uma vizinha. Um simples convite pode transformar uma vida. O Senhor tem algo especial preparado para esse encontro. Esperamos vocês. Fala galera, dia 26/8, às 20 horas, teremos a nossa leste com o tema Dunamis. Você não pode ficar de fora, então chame seu amigo e vem. Passando aqui para convidar vocês para o nosso Papo de Homens, dia 27 às 20 horas. Venha conosco aprender mais da Palavra do Senhor. Tamo junto. Espero que você tenha ficado atento, tenha conseguido captar os horários e os dias, porque esses foram os nossos avisos. Boa noite, meus irmãos, a graça e a paz, amém? Te convido a se colocar de pé e a fechar os seus olhos, para que juntos oremos ao nosso Deus. Senhor, queremos declarar aqui, ó Pai, que o Senhor é bem-vindo neste lugar, ó Pai. O Senhor é bem-vindo em nossas vidas, em nosso coração, ó Pai. Queremos, ó Pai, através desse culto, ó Pai, dar a liberdade, ó Pai, de tocar em nós e fazer a Tua vontade, ó Deus. Se às vezes tem lugares aqui, ó Deus, que às vezes deixamos escondido do Senhor, queremos abrir o nosso coração e dizer, ó Pai, toque em nós, ó Pai, limpe cada canto do nosso coração, da nossa mente, da nossa alma, ó Pai, pois reconhecemos que somos falhos e pecadores, ó Deus. Reconhecemos que necessitamos de Ti, do Teu agir, do Teu tocar, ó Pai. Precisamos do Senhor aqui conosco, ó Deus, pois esse culto é para Ti, para Te adorar, para Te engrandecer, ó Pai. Porque amamos ao Senhor de todo o nosso coração, pois o Senhor é um Deus que nos amou primeiro, mesmo antes de nascermos, o Senhor já nos amava. O Senhor nos ama individualmente, ó Deus, reconhece que conhece cada um de nós, ó Pai. Como não amar a um Deus que se entregou naquela cruz por pecadores como nós, ó Deus, que às vezes deixamos o Senhor de lado, ó Pai. Misericórdia de nós, ó Pai. Perdoe-nos, ó Pai, por sermos assim, falhos, ó Pai. Mas queremos, ó Pai, através dessa canção dizer que amamos ao Senhor, ó Pai. Reconhecemos ao Senhor como nosso Deus e o nosso Senhor, aquele que é digno de honra e glória, ó Pai. Que o Senhor seja agradecido aqui essa noite, ó Pai. Que o Senhor receba nossa adoração, ó Pai, como um aroma suave, ó Pai, aos céus, ó Pai, ao Seu trono de glória, ó Pai. Dizemos a Ti, ó Pai, que o Senhor é tudo para nós, ó Pai. O Senhor é quem amamos, ó Deus. O Senhor é quem entronizamos aqui neste lugar, ó Pai. Essa igreja é Tua, ó Pai. A nossa vida é Tua, ó Deus. Adoramos a Ti, ó Deus. Receba o nosso louvor. Convida você a cantar essa canção e declarar de todo o seu coração, não apenas como uma música, mas como uma oração ao nosso Deus. Amém. Teu amor não mudará, por Tua graça, pedra angular. Voltou a respirar, quem morto parecia estar, a escuridão não prevalecerá. Por tudo que és, respondemos a Ti com amor, a Ti cantamos, Jesus te amamos. Como te amamos,
Rendemos aos teus pés, ó Jesus, nosso afeto e devoção. Rendemos aos teus pés, ó Jesus, nosso afeto e devoção. Rendemos aos teus pés, ó Jesus, nosso afeto e devoção. Rendemos aos teus pés, Jesus, te amamos. Como te amamos, te adoramos de coração. Jesus, Jesus, te amamos. Como te amamos, te adoramos de coração. Declare isso mais uma vez. Jesus, te amamos. Como te amamos, nós te adoramos, te adoramos de coração. Te amamos, Senhor Jesus. Jesus, te amamos. Tudo para nós. A palavra do Senhor diz que nós o amamos porque o Senhor nos amou primeiro. Obrigado, Senhor, por nos envolver no seu amor, por revelar-se a nós como um Pai amoroso, Pai de amor, Deus de amor, um Deus que é amor, e escancarar este amor na cruz do Calvário de uma forma extraordinária, estarrecedora. Sim, Senhor, é loucura para muitos, mas para nós que cremos, é o poder do Senhor revelado no Calvário. Obrigado porque este amor não só nos alcançou, mas nos abraça todos os dias, nos levanta, nos renova, nos fortalece. É o teu amor, é a tua graça e as tuas misericórdias. Obrigado, Senhor, obrigado. Pai, nós pedimos, vem mesmo, Senhor, nos atrair mais uma vez nessa noite, pela tua palavra, pela tua presença, ó Senhor, pelo poder do teu Espírito, que sejamos atraídos por este amor ainda hoje. Eu oro, Senhor, por aqueles que estão dispersos, distraídos. Eu sei que há pessoas aqui, Senhor, que clamam, Senhor, por um filho, por um pai, por uma mãe. Clamam, Senhor, pelo vizinho, por um ente querido. Senhor, nós clamamos e pedimos, Senhor, revela o teu amor a esta pessoa. Revela, Senhor, a tua graça a esta pessoa. Pai, no nome de Jesus, aquilo que o Senhor fez em nós, aquilo que o Senhor nos proporcionou, sim, Pai, permita que esta pessoa, a qual nós oramos e colocamos diante de Ti, também tenha esta experiência com o Teu amor. Eu oro por todos que aqui estão, Senhor, para que o Teu amor alcance, para que o Teu amor, Senhor, venha mesmo constranger, venha mesmo, Senhor Deus, convencer, ó Deus amado, e atrair, em nome de Jesus, Pai. Que não haja, Senhor Deus amado, dúvidas do Teu amor sobre nós, e que possamos caminhar todos os dias nesse amor, convictos de que somos filhos amados do Senhor. Aleluia! Assim nós oramos, Pai, no nome de Jesus. Amém, queridos? Se você crê, dê uma salva de palmas ao Senhor Jesus. Louvado seja o nome do nosso Senhor. Aleluia. Nós vamos continuar celebrando e adorando o nosso Cristo amado, nosso Senhor, Filho amado do Pai. Não é o Deus que se revelou em graça e amor. Nós vamos continuar celebrando Ele também, demonstrando nosso amor com o nosso louvor financeiro. Enquanto cantarmos essa próxima canção, se você entender assim,
que é uma oportunidade de você contribuir na casa do Senhor, de você contribuir no reino, na obra do reino, com seus dízimos, suas ofertas. Você poderá fazer isso agora nesse instante. Nós temos aqui as urnas preparadas à frente para receber os envelopes, ou então através aí do QR Code na tela com o seu aplicativo. Lá atrás nós temos a maquininha. Você que nos visita, louvado seja Deus pela sua vida aqui conosco. Você é alvo das nossas orações e esperamos que o Senhor fale ao seu coração neste lugar, que você se sinta em casa, entre nós como família da fé, corpo de Cristo. E se você quiser participar deste momento também, fique à vontade. Nós fazemos isso como entendendo que a palavra do Senhor nos orienta a isso, sem peso, sem pressão, sem uma obrigatoriedade, mas por prazer, por alegria, por compreensão da vontade de Deus sobre nós. Amém, igreja? Glória a Deus. Vamos fazer assim então, quando celebrarmos com esta próxima canção. Eu te convido a louvar ao Senhor com alegria, com exaltação, porque você está diante do Senhor e Ele há de falar conosco pela sua palavra daqui a pouco. Amém? Vamos celebrar, vamos louvar e adorar o Senhor. Perdido na escuridão, buscando por proteção, minha alma cansada desfaleceu. Com minha força tentei, mas não consegui vencer. Eu estou caindo, desanimei. E quando a estrada terminou, Jesus a mim se revelou e me falou que sozinho não estou. Me levantou, me transformou, meus pés na rocha Ele colocou. Graças ao Mestre, meu Salvador, meu coração curou, meu nome trocou. Graças ao Mestre, meu Salvador, grato sou. Não posso negar o que eu vi, a minha escolha é crer como cinzas ao vento. Minhas dúvidas se vão e eu abandonarei os fardos que carreguei, vou prosseguir, não volto atrás. E agora e sempre eu cantarei da salvação que em Cristo achei. Perdido está no caminho, encontrei. Me levantou, me transformou, meus pés na rocha Ele colocou. Graças ao Mestre, meu Salvador, meu coração
você é grato, aplauda Ele bem forte. Aleluia, glória a Deus. Nós somos gratos ao nosso Senhor Jesus, amém? Que você nessa noite, com esse louvor que nós iremos entoar agora, possa declarar a cura sobre toda a geração, sobre toda a sua família, sobre todo aquele que precisa de libertação, que precisa de uma cura do vício, da cura de algo que afasta as nossas vidas da presença do Senhor Jesus. Que você seja profeta na sua família, profeta agora na nossa cidade, na nossa nação. Declare a cura. Nós declaramos, Senhor, a cura, Jesus. Santo é teu nome, ó Deus. Nós te adoramos, Jesus. Cura, Senhor. Jesus, quero declarar teu nome sobre toda a mente e coração, pois sei que existe paz em tua presença. Clamo, Jesus. Jesus, quero declarar teu nome, quebrando os vícios dessa geração. Declaro que a esperança e liberdade. Clamo, Jesus. Teu nome é cura, é poderoso. Teu nome é vida. Destrói cadeias, dissipa as trevas, vem incendiar. Jesus, quero declarar teu nome sobre toda alma em depressão, ansiedade, medo, Senhor, glória. Clamo, Jesus. Teu nome é cura, é poderoso. Teu nome é vida. Destrói cadeias, dissipa as trevas, vem incendiar. Teu nome é cura, é poderoso. Teu nome é vida. Destrói cadeias, dissipa as trevas, vem incendiar. Declare pelas ruas o nome de Jesus. Sobre a escuridão Ele vai trazer a sua luz. Sobre tua família clame o santo nome, Jesus. Declare pelas ruas o nome de Jesus. Sobre a escuridão Ele vai trazer a sua luz. Sobre sua família clame o santo nome, Jesus.
Jesus, quero declarar teu nome sobre toda alma em depressão, ansiedade, medo, saio agora, clamo Jesus. Nós declaramos o teu nome, Jesus. Nós declaramos a tua cura, Jesus. Nós declaramos o teu poder, Senhor, com a tua restauração, Jesus. Espírito Santo de Deus, traz a cura. Declaro pelas ruas o nome de Jesus. Sobre a escuridão Ele vai trazer a sua luz. Sobre sua família clamo o santo nome Jesus. O nome de Jesus, sobre a escuridão Ele vai trazer a sua luz. Sobre sua família, clame o santo nome Jesus. Declare pelas ruas o nome de Jesus. Glórias a Jesus, glória a Deus. Deus é bom o tempo todo, amém, queridos? Que a graça e a paz sejam multiplicadas, meus irmãos. Glórias a Deus. Pode tomar seu assento, por gentileza. Que alegria recebê-los aqui nessa noite, nessa casa de oração, noite da esperança. Que alegria, sejam todos bem-vindos em nome de Jesus. Glória a Deus para o nosso irmão Sérgio Louvor. Que Deus continue abençoando cada vez mais vocês, viu, queridos? Irmãos preciosos. Eu quero convidar vocês para estar celebrando conosco o aniversário da nossa amada igreja. Será no mês que vem, serão exatamente nesses dias 13, 14 e 15. Será no domingo, tanto pela manhã, também à noite, na segunda-feira e terça-feira. Entre os preletores, eu sei que você está com saudade dele, não é? Do pastor Denis. E com muita alegria ele estará aqui, pregando a palavra do Senhor. Será numa terça-feira. O pastor Silas, bem conhecido também aqui entre nós, um precioso homem de Deus, ele estará pregando também nessa ocasião, numa segunda-feira. E o pastor Matias, este homem, talvez poucos conheçam ele, mas ele tem uma história muito bonita com a IPI do Brasil e também tem histórias aqui com Sertanópolis. O pastor Matias Quintela é um homem precioso, um homem de Deus. Ele falará tanto pela manhã no domingo e também à noite. Reserve essa data, estejam aqui conosco, tenho certeza que será um tempo muito especial para a glória de Jesus. Amém? Glórias a Deus. Vamos à palavra do Senhor neste momento, irmãos queridos. Nós estamos caminhando nessa série de mensagens, falando sobre a trajetória de José, e nós estamos aprendendo através de grandes lições de quem semeou com lágrimas. E acredite, José, ele semeou com lágrimas, muitos momentos da sua vida, ele semeou com lágrimas. Pelo menos 7 referências nós iremos encontrar na sua trajetória, que ele chorou. E se a Bíblia deixa registrado isso, porque tem um propósito, nós temos que descobrir, entender em Deus o que o Senhor deseja ensinar através de momentos como este. Não é somente expressar as emoções deste homem, mas entender os motivos que ele chorou e o que ele fez ao chorar. Nossa primeira mensagem, nós
falamos sobre o choro da compaixão. A segunda mensagem ministrada semana passada foi uma bênção, o pastor Valdemar esteve pregando, ele falou sobre lágrimas da saudade, ou choro da saudade. E nessa noite, queridos, nós queremos falar de uma parte significativa da sua vida, que eu tenho certeza que vai refletir muito também com a nossa história, que é sobre o choro da reconciliação. O choro da reconciliação. Abra sua Bíblia, por favor, em Gênesis capítulo 45. Nós iremos ler estes primeiros 5 versículos. Como é bom ouvir esse barulho de folhas da Bíblia, coisa boa, hein? Glória a Deus. Nós iremos também projetar o texto, fiquem tranquilos, mas você pode acompanhar pela sua Bíblia, fazer algumas anotações, isso com certeza vai te ajudar muito para você meditar durante a sua jornada. Meus irmãos, primeiramente eu quero pensar com vocês, embora imagino bem a resposta, mas se você já tentou disfarçar um sentimento. Na verdade, quem nunca tentou disfarçar um sentimento? Demonstrar aquilo que estava sentindo. Por mais que foi difícil você disfarçar, e eu quero me referir aqui a um sentimento desagradável. Um sentimento que você assim luta para disfarçar, que você não está gostando, que você está constrangido. Talvez você já disfarçou por não dar aquela gargalhada, por uma piada constrangedora, e você só não deixou a pessoa ali com vergonha ou sem graça, porque você teve um bom senso e deu aquele sorrisinho. Mas você escondeu, você disfarçou um sentimento que foi assim, no fundo você estava dizendo, que graça. Ou alguém compartilhar alguma coisa e demonstrar aquela emoção, e você, sabe que é motivo para achar graça nisso? A pessoa chega contando com todo entusiasmo a tragédia da vida de uma pessoa. Ou alguém que caiu de moto, de bicicleta, e ela achou graça nisso, e quer contagiar você. E nessas horas você, eu vou sorrir disso, e você acaba disfarçando ali o sentimento. Nós somos cercados por diversas situações no dia a dia, que de alguma forma nós escondemos nossos sentimentos, nós escondemos de alguma forma aquilo que nós gostaríamos mesmo de demonstrar, né? Às vezes a gente entende isso, um momento que pode ser melhor o silêncio do que uma reação, e de alguma forma nós tratamos isso de uma forma muito pessoal. Mas é interessante pensarmos uma coisa: quanto tempo você conseguiu guardar aquilo que já está gritando dentro de você? Por quanto tempo seria possível nós ficarmos guardando uma coisa que está nos sufocando? Aqui eu já estou me referindo a outros sentimentos, não situações corriqueiras do dia a dia, que nós disfarçamos o sentimento por alguma situação constrangedora, ou por algo que não teve a menor graça possível, mas estou me referindo a um sentimento que você está guardando, que te cerca, que te persegue, passa ano, entra ano, e isso continua te perseguindo. Quanto tempo será que você conseguiria suportar isso, aquilo que está fazendo mal para você? Ainda que foi feito mal para você, no entanto, esse sentimento está fazendo mal não para a pessoa que te fez mal, é para você mesmo. E quanto tempo será que você acha que isso vai ser saudável, ou vai conseguir você esconder isso, ou conviver com isso? José, ele suportou pelo menos 20 a 22 anos, desde o ocorrido, desde o dia que foi vendido pelos seus irmãos. Muita coisa passou, mas chegou um dia que ele teria que enfrentar este sentimento, teria que confrontar todo o sentimento, tudo que ele havia guardado dentro dele. Bom, dito isso,
Vamos à leitura do texto sagrado, irmãos meus, pois nessa noite, pela graça do Senhor, tenho certeza que o Espírito Santo de Deus ministrará no seu coração, apesar de mim. Eu quero chamar você para ficar atento na leitura do texto sagrado. Assim diz a palavra do Senhor. Então José não se podia conter diante de todos que estavam com ele e clamou: fazei sair daqui a todo homem. E ninguém ficou com ele quando José se deu a conhecer a seus irmãos. E levantou a sua voz com choro, de maneira que os egípcios o ouviram e a casa de Faraó o ouviu. Verso 3 diz: e disse a seus irmãos: eu sou José, meu pai ainda está vivo. E seus irmãos não lhe puderam responder, de tão assustados que ficaram diante dele. E José disse aos seus irmãos: agora cheguem perto de mim. E eles chegaram. Então ele disse: eu sou José, o irmão de vocês, que vocês venderam para o Egito. Agora, pois, não fiquem tristes, nem irritados contra vocês mesmos por terem me vendido para cá, porque foi para a preservação da vida que Deus me enviou adiante de vocês. Senhor, nós te pedimos direção, sabedoria, pedimos, Senhor, aquieta nosso coração para ouvirmos atentamente a tua doce voz. Nós clamamos a ti, Senhor. Aquieta nosso coração, faz compreender a tua doce voz, meu Senhor. Nós oramos no nome de Jesus. Amém e amém. Glórias a Deus. Chegou um dia que José não conteve mais este sentimento que estava guardado há mais de 20 anos. Chegou um dia que ele decidiu encerrar um ciclo de uma dor, ciclo de uma realidade que o perseguia. Ainda que Deus o prosperou e esteve com ele em todas as fases da sua vida, certamente, humanamente pensando, ele ainda tinha um sentimento. Até essa leitura aqui já havia se acontecido o momento em que José estava testando, provando se os seus irmãos estavam de fato arrependidos. José já havia chorado por 2 vezes disfarçadamente. Até então seus irmãos não identificaram, até este momento que ele decidiu romper um ciclo. Ele decidiu realmente se revelar. E aqui este homem chora, mas essas lágrimas não é de dor, é um desejo de reconciliação. O que nos ensina, irmãos, essa palavra, eu quero falar um pouco nessa noite sobre essa importância da palavra, a palavra reconciliação. Quando pensamos sobre reconciliação, ela não significa fingir que nada aconteceu. Quando nós somos convidados a perdoar, não significa que devemos ignorar ou fazer de conta que nada aconteceu. José não fez isso. E sabe como nós percebemos? Pelo momento em que ele disse isso no versículo 5, eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. José, quando se revelou realmente quem ele era, ele demonstrou, ele falou realmente algo que era verdade, uma realidade. Ele não negou os sentimentos, muito menos negou um fato, uma realidade do que havia acontecido. Então, reconciliação não significa fingir que nada aconteceu. Nós não podemos esperar ter um apagão em nossa mente, pensar que haverá um apagão em nossa mente para dizer, está tudo certo, estou pronto para reconciliar com quem me feriu, eu estou pronto para reconciliar com quem me ofendeu. Não, irmãos, nós lembramos, a reconciliação não significa fingir que nada aconteceu. Agora, este cenário que nós podemos olhar no texto sagrado,
é um ideal que foi, é um cenário ideal que foi preparado para o momento da reconciliação. Quando houver uma reconciliação, quando houver uma restauração de relacionamentos, nós temos que entender que exigirá um cenário, um ambiente preparado para que isso aconteça da melhor maneira possível. E o primeiro passo para que aconteça a melhor maneira, uma reconciliação e seja eficaz, a primeira coisa para acontecer essa reconciliação, que nós precisamos se dirigir diretamente à pessoa culpada. Foi exatamente isso que José fez. Ele pediu para que todos aqueles que estavam presentes, exceto os seus irmãos, que permanecessem. Os demais era para sair. Faze sair daqui todo homem. José estava se preparando para se revelar quem ele era, para reconciliar com seus irmãos. Ele tratou diretamente com eles. Isso aqui nos chama muito a atenção. Qual é a tendência que nós temos de fazer ao sentirmos ofendido, quando alguém nos aborrece, quando estamos chateados, ou houve uma situação mal entendida, e aí estamos permitindo que aquilo venha doer em nós, que nós estamos sentindo penalizados, que estamos sentindo que aquela situação nos fez sentirmos injustiçados, e nós estamos querendo que alguém intermedie em nosso favor, nós queremos que algo aconteça para retribuir o mal que nos fizeram. Sabe qual é a tendência, irmãos, de nós expor a pessoa. Alguma vez você tratou sozinho com uma pessoa ao ponto, feriu você, chateou você pela manhã, e você esperou a oportunidade certa para falar com uma pessoa, e neste tempo não falou nada a ninguém? Nós temos muitas vezes a tendência de falar com pessoas, expor nossos sentimentos, e quer saber, muitas vezes pioramos as coisas, porque nós estamos contando com pessoas erradas, que de vez nos ajudar, encorajamento, com perdão, com uma reconciliação, nos incita muitas vezes a ter ódio, ou incitar mais a ira, ou incitar a raiva, ou querer ficar mais distante, conforme ouvimos. Nós temos que aprender, irmãos, este é um princípio saudável, para restaurarmos um relacionamento. Este é um princípio que nós devemos, olha, se me feriu, por favor, eu não posso expor isso a outras pessoas. Se eu ferir você de alguma forma, por favor, não fale de mim para outra pessoa, fale comigo. Se eu ferir você, eu preciso ser maduro o suficiente para não expor você para ninguém. Eu não posso expor você, porque eu preciso processar isso na minha vida, eu preciso levar isso em oração, eu preciso lidar com isso, e eu preciso chegar para você. Você pode olhar, por exemplo, em Mateus, no capítulo 17, Jesus ensina sobre a reconciliação no versículo 8, se o irmão te ofendeu, vá até ele sozinho e fale com ele. Fale com ele primeiramente, fale com ele, vá sozinho, fale com ele, a fim de retratar. Agora, queridos, quando a gente expõe, fala algo para pessoas que não tem nada a ver com aquele cenário, elas vão ter interpretações conforme elas querem. E com isso, nós podemos criar situações mais difíceis para resolver. Aí, você não tem uma só pessoa para resolver, tem mais outra para resolver com ela. Exemplo, é quando o homem está chateado, teve ali uma discussão com a esposa, ele vai lá no colo da mãe. Mãe, estou chateado. Aquela mulher que eu casei, pelo amor de Deus. Tem uma discussão lá, e olha, aí começa a expor. Todo defeito que ele acha que é defeito, começa. Mas também, ela não faz comida direito, é isso, é aquilo, e começa a reclamar para a mãe, começa a reclamar para o pai. Qual é o resultado depois? Passa-se algumas horas, o homem volta para casa, consegue conversar com a esposa, reconciliam, faz as pazes, mas enquanto isso,
A sogra está lá com veneno dentro dela. Está lá, essa mulher, viu? Ao contrário, é verdade. Quando a esposa vai contar para a mãe, vai lá contar para o pai, ou conta para o irmão, pronto, aí já um perrengue com o cunhado. Passa-se algumas horas, o casal se reconcilia, mas envenenou, contagiou, comprometeu outras pessoas com uma interpretação de algo que não estava, falou sua versão. E elas tomam partido disso. Olha, eu estou chateado com essa pessoa, está fazendo ferir a minha filha. Que homem é esse? Aí ficam armados no sentido de querer proteger, uma proteção, mas o casal está bem resolvido. O problema é que esparramou, está expondo um ao outro. Casal, seja sábio, por favor, proteja a sua esposa. Homem, minha irmã, proteja o seu marido. Se tiver necessidade, realmente é um desgaste para compartilhar, uma situação bem desgastada, já está desgastando muito o relacionamento, procura pessoas certas, não vai expor para pessoas que vão agir nos sentimentos, que certamente vai compactuar com você. Depois que se resolve, pronto, você vai ter que gerar uma situação agora para tentar reconciliar outra história com sua família. Isso é o que mais acontece quando nós iremos amadurecer. Quando nós iremos amadurecer? Sabe, queridos, nós temos que aprender a lidar com sentimentos que a gente gera, talvez no momento, talvez antes do culto. Pessoas que trabalham conosco, e chegamos e contamos, falamos, espera lá, aprenda a lidar com esse sentimento. Se você tiver de falar, tenha certeza se deve falar isso. Às vezes falamos daquilo que nós não gostamos, eu não gostei de uma atitude de uma pessoa, e minha fala é de condenação, de julgamento. Nós temos que tomar muito cuidado com as nossas emoções. Nós devemos saber falar, e se há realmente alguma coisa diretamente conosco, nós não devemos expor, queridos. José, ele pediu para aquelas pessoas que não tem nada a ver com a história. Dá licença, todo mundo aqui, dá licença. Eu preciso tratar com os meus irmãos, é com eles. Ali José chorou, ali José confrontou, dizendo a eles: eu sou o irmão de vocês, que vocês venderam, sou eu. Ali ele confrontou, ali ele estava expondo sentimento, reconciliando com os irmãos, sem expor nada a ninguém, naquele cenário. O cenário ideal é isso, para haver uma reconciliação. Quantas situações tornam mais difíceis para resolver, queridos, quando a gente acaba expondo. Você está chateado, ore por isso. Se você precisar de ajuda, saiba com quem você vai contar. Para de ficar falando para todo mundo, ou para pessoas que distorcendo as coisas, ou que você sente. Cuidado com isso. Aprenda a lidar diretamente com pessoas. A melhor coisa para resolver é quando alguém chega a falar alguma situação. Eu falei, ela está sabendo disso? Vamos chamar ela e vamos conversar? Reconcilia. E quer saber? A maioria das vezes tudo foi um mal entendido. Coloca a pessoa frente a frente, conversa. Ó, minha irmã, essa pessoa aqui tem algo para falar para você. Olha, eu estou chateada por isso, e ela fica espantada. Sério? Eu não tinha percebido. Me perdoe agora mesmo em nome de Jesus. Ali a reconciliação, quebrantamento, lágrimas, um choro de reconciliação. Mas muitas vezes a parte que está sendo acusada de ter causado alguma coisa, não foi nem intenção dela. E quem está ferido, ou quem se feriu, quem está ali chateado, acaba expondo uma situação sem que a pessoa realmente teve a culpa. Será que isso é justo, irmãos? Será que isso é louvável diante de Deus que sonda e sabe de nosso coração, queridos? Segunda coisa, a reconciliação passa pela expressão das emoções. Isso é inevitável. O choro é o caminho para a reconciliação. Quando olhamos para o versículo 2, ele levantou a sua voz com choro. Ele levantou a sua voz, ele chorou, ele se quebrantou, ele está expondo as suas emoções. Sabe de uma coisa, irmãos, chorar não é uma fraqueza, mas muitas vezes nós expressamos a gravidade ou a seriedade de algo que nos feriu através de lágrimas. O significado daquilo que nos cerca há tantos anos, nós temos que passar muitas vezes
pelo processo, nós temos que confessar uma coisa: olha, isso me feriu muito. Quando a gente expressa as nossas emoções, é você dizer: olha, eu quero te perdoar, mas saiba que realmente me feriu muito. Foi uma das sensações piores que eu tive na minha vida, de abandono, de rejeição, de traição. Foi dias difíceis, noites dolorosas, eu sofri por essa atitude. Sabe, irmãos, é expressar as emoções. A pior coisa é ficarmos com emoções congeladas. Muitas vezes a pessoa que nos fere não tem noção como aquilo que está nos atingindo, e quando tiver a oportunidade de você reconciliar, você tem que expor, não para ela sentir mais peso na consciência, não, é um motivo de ela saber: olha, isso me feriu muito, me feriu, me levou várias noites, me levou até mesmo numa clínica, num psiquiatra, me levou a um psicólogo, me levou a passar noites e dias, sem noção que me causou isso. Sabe, é expor, mas não no sentido de acusar, não no sentido de trazer um julgamento de culpa, mas realmente é expor, para que você venha expressar: olha, me feriu sim, mas nada disso importa, uma vez que o perdão do Senhor está sobre a minha vida, e esse perdão é capaz de me tornar uma pessoa que perdoa também, que tem um coração perdoador. Me feriu, mas eu prefiro o perdão do Senhor. Me feriu demais, essa ingratidão fere, mas eu decido pelo perdão, eu decido responder diferente. Me fere, não podemos negar, irmãos. José não negou isso. Isso é um cenário ideal, onde você vai expor o que te feriu, o que realmente te feriu. Terceira coisa, irmãos, que a reconciliação exige proximidade. José, ao perceber, claro, os irmãos, eles ficaram totalmente numa situação, ao ver José, eles estavam já dias conversando ali, meses com José, desde o primeiro contato, e para eles era quem? O governador do Egito, e de fato, mas quando José se revelou dizendo: sou eu, José, o irmão de vocês, eles ficaram realmente impactados, perplexos. Eu imagino o mesmo sentimento: o que ele vai fazer com a gente agora? Se é ele, então o que vai ser de nossa vida? Nós somos culpados. José, ao contrário, ele diz: peço-vos, chegai-vos a mim. Essa aqui é uma parte mais impactante deste capítulo. Para mim, essa é uma expressão mais marcante dessa passagem: chegai-vos a mim. Irmãos, isso aqui é quem está dominando o sentimento de vingança, de justiça própria, está decidindo ser movido por o amor de Deus, o propósito de Deus na sua vida que ele entendeu. É alguém que está dizendo assim: olha, pode chegar para mim, pode se aproximar. Sabe, irmãos, a reconciliação, ela exige proximidade. Quando nós falamos que exige uma proximidade, é que muitas vezes nós podemos pensar que perdoar é somente por distância. Não, precioso, se tiver a oportunidade de encontrar com uma pessoa, tem que aproximar. Agora, a convivência é uma outra história, deixa eu dizer isso. Uma reconciliação precisa ter proximidade, precisa do contato, se necessário, o abraço. Você está se libertando, você está controlando suas próprias emoções e deixando que o amor de Deus reine também sobre aquela pessoa. É uma maneira de você estar dizendo que você não quer viver mais com este passado te dominando, com esse sentimento te envenenando. Quando nós falamos para o José, quando disse para se aproximar, é porque realmente uma reconciliação precisa de proximidade. Agora, conviver, pode dizer que é um processo. Você pode perdoar, mas a confiança vai ser um processo para que assim seja restaurada. Confiança é uma coisa, agora o perdão é totalmente outra. Às vezes pessoas confundem o seguinte: eu não perdoo porque eu não confio mais nela. Não tem nada a ver com a questão de você não confiar nela. Perdão não tem nada a ver com isso. Perdoar é uma coisa, confiar é outra.
Uma pessoa que te golpeou, você precisa tomar uma atitude de você, para o seu bem, de reconciliar, e tudo bem, abençoa a vida dela. Agora, a confiança é realmente um processo que você vai sentir quando isso vai acontecer, na hora certa. Não podemos se iludir com isso, queridos, de passar a conviver, embora, olhando nesse contexto, claro que José, nessa narrativa, ele se reconciliou e passou por um tempo a conviver com os irmãos, ao ponto que todos os familiares de Canaã para morar no Egito, até porque estava passando por um tempo de escassez, mas havia uma provisão de Deus lá no Egito, através de José, que entendeu que viria dias difíceis, trouxe para perto para preservar a vida deles. Então entendamos, irmãos, que há relacionamentos que só serão restaurados quando alguém tiver coragem de dar o primeiro passo. Quando fala essa expressão de se aproximar, de ter a proximidade, significa que alguém tem que ter coragem de dar o primeiro passo. Como é difícil dar o primeiro passo. É só um passo, mais que passo difícil, hein? É só um passo para você reconciliar com Cristo, mas que passo difícil, não é? A luta que você tem para dar um passo de fé é gigante. É só um passo para você reconciliar, está fácil, só depende de você. Ah, mas que luta. Mas é só um passo, querido. Entenda isso, é só um passo. Alguém precisa se aproximar. Alguém precisa dar um passo. Lembrei de um precioso em que ele estava orando para a restauração do seu casamento, a esposa já havia o deixado há alguns anos. E ele disse que ela estava disposta a aceitá-lo de volta, reconciliar, e eu perguntei para ele, o que te impede então, precioso? Se ela está com o coração aberto, o que impede? O problema era a vergonha, é enfrentar olho no olho. Falei, é só um passo, precisa de ajuda? Vamos lá, entra no carro, te levo lá agora. Fui encorajando, e Deus deu a graça, dele convidou para jantar, do jantar ali convidou para um passeio, e logo já estavam desfrutando de uma nova lua de mel. 15 anos depois, Deus restaurou. Deus restaura, irmãos. Nós podemos olhar tantas inimizades, situações, queridos, mas nós temos que crer que tem um Deus que restaura, um Deus da reconciliação. Mas precisa se aproximar, precisa dar o primeiro passo. Aqui eu aprendo, irmãos meus, que a reconciliação, ela parte de quem? De quem? Esse é o primeiro passo. De quem compreende o propósito de Deus. Sinceramente, este é o princípio mais importante que levou José a preservar o coração, não deixar o sentimento dominá-lo. Olha só, irmãos, que ele foi capaz de até aconselhar os irmãos. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos pese aos vossos olhos, por mim haveres vendido para cá. Por quê? Porque para a conservação da vida, Deus me enviou adiante de vocês. O que é tremendo aqui, irmãos meus, que José teve uma capacidade de enxergar em tudo isso o plano de Deus. Sabe, você consegue muitas vezes lidar com um sentimento ou algo que te fere, e você consegue ainda ter uma sensibilidade para perceber, é Deus que está conduzindo isso. É Deus que está tratando comigo. É o agir de Deus. Isso é o propósito de Deus. É o Senhor trabalhando. Isso vai cooperar para um propósito. Vou aguardar, vou continuar crendo. Eu não vou expor para ninguém. Eu não vou ter justiça própria. Isso vai cooperar para um propósito de Deus. José foi capaz de até mesmo aconselhar seus irmãos culpados. Estavam realmente sentindo um confronto com seu passado. Estavam sentindo uma culpa, e ele teve a capacidade,
até mesmo de aconselhar os seus irmãos. Irmãos, isso que eu vejo uma capacidade imensa de alguém que está sendo movido por Deus. Uma capacidade de dizer, olha, está tudo bem, foi um propósito de Deus. Está tudo bem. Sabe, queridos, isso é a melhor maneira de reconciliar, em que você não fica somente expondo o que outro fez, você fez isso ou aquilo. Não, olha, realmente me feriu. Eu não quero negar que isso me feriu muito, foram dias difíceis, foi um tempo difícil na minha vida, mas saiba de uma coisa, tudo isso cooperou com o propósito. Eu encontrei Deus em tudo isso. Eu tive um encontro com Deus. Aquela dor me fez clamar por ajuda e Deus me ouviu. Aquela angústia me fez clamar a Jesus e Ele se revelou. A minha fé brotou no meu pior dia de angústia. Minha fé brotou em um momento mais doloroso da minha vida. Irmãos, quando nós entendemos que em todas as circunstâncias mais dolorosas podemos ter em nossa vida, que a única coisa que mais valeu é ter a certeza da presença de Deus, de sentir Ele nos abraçando, nos encorajando, cuidando do nosso coração, nos ajudando a lidar, cuidando de nosso coração para não sermos vitimismo, não criarmos essa mentalidade. Sabe, quando nós entendemos em tudo isso, olha, a boa mão de Deus esteve comigo, irmãos. É como se em outras palavras Deus estivesse dizendo, olha, tudo valeu a pena, não se preocupem. Valeu a pena passar por tudo isso, porque Deus estava preservando a vida. Deus já sabia muito bem em sua soberania, dias difíceis que iriam vir nessa terra, e Deus já havia preparado José, só precisava de um meio para chegar onde ele chegou, e foi muitas vezes um meio difícil. Muitas vezes nós desejamos viver coisas grandiosas em Deus, só não imaginamos o meio que Ele vai permitir passarmos para chegar onde Ele deseja. Eu quero ser isso nas mãos de Deus. Mas você permite os meios que Ele vai permitir para trabalhar em você, para que isso aconteça? Muitas vezes nós não permitimos os meios, a forma que Deus deseja trabalhar nesse coração, trabalhar nossa maneira de ser. Deus, Ele usa meios para um propósito determinado, queridos, assim como foi na vida de José. E eu preciso, irmãos meus, caminhar para essa conclusão, uma coisa que me leva a refletir, que José, ele não interpretou sua história apenas por aquilo que seus irmãos fizeram. Ele também a interpretou pelo que Deus fez através dela. Todo o tempo ele entendeu, foi Deus, não foi vocês. Não foi vocês que me trouxeram para cá, foi Deus. Olha a capacidade de enxergar o propósito de Deus em tudo isso. Foi um propósito de Deus. Você consegue hoje olhar com a porta que se fechou na sua vida e você por um momento parar de culpar uma pessoa, ou achar que foi pessoas, ou ainda que foi pessoas, mas acima de tudo você consegue ter a capacidade de enxergar Deus em tudo isso? E cooperando com um propósito maior? Consegue enxergar um livramento de Deus, aquilo que fez você chorar, achando que foi perdido na sua vida? Isso, irmãos, são desígnios de Deus, e nós temos que confiar. Aprender a confiar. E a história de José é uma inspiração para que eu e você venhamos a aprender a confiar em Deus, porque Ele sempre honra aqueles que o buscam. Aqueles que são humilhados e aqueles que se humilham diante do Senhor serão honrados, queridos. Eu preciso fazer uma pergunta olhando para você. O que estamos fazendo com aquilo que fizeram contra nós? Eu quero perguntar agora para você, o que você tem feito com aquilo que fizeram com você? O que você tem feito? O que você tem feito com aquilo que fizeram com você? Eu não quero aqui emocioná-lo, mas com a graça do Senhor, desejo ser um instrumento de Deus para levar você a uma restauração, uma cura, uma libertação, uma compreensão da revelação de Deus. Eu não quero mexer com o seu sentimento, com as suas emoções, mas eu quero te perguntar uma coisa: o que você tem feito com aquilo que fizeram com você? O que você tem feito? O que José fez? O que fizeram com ele? Ele
Ele esperou o momento certo, mas teve um momento assim, é o dia de dar um fim, encerrar esse ciclo. Preciso encerrar esse ciclo na minha vida. Essa dor tem que chegar a um fim, tem que lidar, tem que me revelar para meus irmãos, eu tenho que revelar agora. Reconciliou, perdoou. Aquele sentimento levou ele a fazer o quê? Ele deixou de viver? Não. Se você olhar a história, a trajetória deste homem, por vezes você vai encontrar essa referência. Tudo que ele fazia, Deus o prosperava. O que José fez com todo aquele sentimento? Não deixou dominar ele. Ele deixou a fé dele prevalecer, porque Deus o prosperou. Tudo que ele fazia, onde ele ia, irmãos. Agora, se ele deixasse aquele sentimento dominar, ele ficaria escravo, tadinho de mim, pena de mim, olha o que fizeram comigo, olha a minha dor, vem cá, vem ouvir minha história, eu quero te falar de uns homens cruéis, vem cá, eu quero falar de umas pessoas terríveis, e sabe quem são eles, meus irmãos? Não, José não trazia discurso de ódio, Ele Deus, então o que estamos fazendo com aquilo que fizeram contra nós? O que você vai fazer com aquilo que fizeram com você? O que você vai fazer? Onde apresentar isso? Como lidar com isso? Porque não tem como ficar disfarçando, uma hora vai explodir isso. O que vou fazer com isso? Ah, meus irmãos, o que eu fiz? Eu lancei no mar do esquecimento, pois eu creio que Deus lança no mar do esquecimento. Deus, Ele lança no mar do esquecimento. A quem tive a oportunidade de perdoar, perdoei. A quem tive a oportunidade de pedir perdão, pedi perdão. É isso, irmãos, todos os dias nós somos incitados a alguma coisa, incita em nós, um mal entendido, aí criamos um sentimento, um mal entendido, ficamos chateados, alguma coisa, a pessoa não olhou para nós e já estou chateado, não me falou um oi, não falou bom dia, não falou a paz, não me cumprimentou, aí estou chateado. O que você vai fazer com isso? O que você vai fazer com isso? Com coisas que todo dia incita você a criar uma revolta, todos os dias. O que você vai fazer com isso? O que você vai fazer com aquilo que fizeram com você há anos, ou recentemente, ou talvez hoje? O que você vai fazer com isso? Eu preciso orar, irmãos meus. Entenda bem isso, que o perdão não muda o nosso passado, mas pode mudar o poder que o passado exerce sobre nós. Não muda o nosso passado, o perdão não vai mudar o passado, mas pode mudar o poder do passado que exerce sobre nós. Ele quebra o poder de um passado que insiste contra nós hoje. Quebra, irmãos, é libertador, é restaurador. Isso é obra do Espírito de Deus. Mas é uma decisão, hein? É uma decisão. Eu quero nessa noite, irmãos, orar com você. Nós vamos clamar ao Senhor que haja choro da reconciliação no altar do Senhor. Seja talvez aqui, começa com uma decisão até ter uma oportunidade. Sabe, Deus restaurou a história dessa família através de lágrimas. Começou com lágrimas, começou no quebrantamento, começou na presença do Senhor para ter oportunidade. Eu quero convidar a só de pé, por favor, irmãos meus, neste momento, enquanto nossos irmãos da intercessão estão se posicionando aqui por gentileza, e nós queremos orar com os irmãos, orar com vocês neste momento. Nós vamos orar, nós vamos clamar ao Senhor. O que você vai fazer com tudo isso que você ouviu da parte do Senhor, queridos? A história de José não é apenas para ser conhecida, é para ser ministrada em nossa vida, para nos ensinar da parte de Deus, para nos encorajar a entender, olha, a reconciliação é possível, mas existe um cenário ideal que requer as nossas atitudes. E saiba de uma coisa, irmãos queridos, aqui é um cenário ideal, primeiro, para você se reconciliar com Deus. Não adianta você tentar por si mesmo, começa com Deus, começa no altar dele. Senhor, olha meu coração, Senhor, primeiramente, Senhor, eu preciso da reconciliação,
Se é de voltar para Jesus, volte para Jesus hoje. Se é de se entregar para Deus, se volte para Deus hoje. Reconcilie-se com Deus hoje. Eu quero nessa noite fazer um apelo para a sua vida. Reconcilie-se com Deus hoje. Há um cenário ideal. Ele não está expondo seus pecados, Ele quer perdoar, quer que você se arrependa e quer lançar num profundo mar do esquecimento tudo isso. Ele quer abraçá-lo como bom pai. Comece no altar do Senhor a reconciliação. Se você já está reconciliado com Deus, mas há pessoas com inimizade, você tem que ter coragem, ser movido pela fé, pela palavra de Deus e romper isso. Você está ferido, um sentimento que está recente, não expõe isso para ninguém, coloque em oração, coloque diante do Senhor, se encoraje em Deus, lida com isso. O que você vai fazer com aquilo que fizeram com você, precioso? Vem para o altar do Senhor, vem para o altar do Senhor, vamos orar, vamos buscar a presença do Senhor juntos, em nome de Jesus. Quero convidar você a sair do seu lugar, pode vir. Você se sentiu encorajado por essa palavra nessa noite? Sai do seu lugar com uma atitude de fé. Se você também deseja começar uma jornada de oração, 7 terças-feiras por um propósito, nós também queremos orar com você. Sai do seu lugar, nós queremos orar com você. Se você também já está na jornada de oração, nós queremos orar pela sua vida. Marquinhos, presbítero, me ajuda aqui também em oração. O presbítero Edson Seco, vem aqui também para ajudar a gente em oração. Se houver mais algum presbítero aqui, por favor, vem aqui junto com o céu de intercessão para ajudar em oração. Ore pelas famílias, ore pelos nossos irmãos. Vamos orar, queridos. Nós queremos nessa noite crer que o Senhor preparou um ambiente ideal para o amor dele ser derramado neste lugar, a presença dele ser derramada neste lugar, queridos. Oh, Espírito Santo de Deus, maravilhoso Espírito Santo de Deus, mova, Senhor, mova, Espírito Santo de Deus, convença, quebranta, Senhor, quebra, Senhor, toda a resistência, Senhor, todo o peso, remova, Senhor, em nome de Jesus. Espírito Santo, traz o convencimento, Senhor. Espírito Santo de Deus, teu amor seja derramado, quebra, Senhor, toda a fortaleza. Nós oramos no nome de Jesus. Toda raiz de ressentimento, Senhor, restaura pelo teu poder, por tua presença, Senhor. Relacionamentos que precisam ser restaurados, nós oramos agora. Espírito Santo, Espírito Santo de Deus, inunda, Senhor, o teu amor neste lugar. Inunda, Senhor, o teu amor neste lugar. Batiza com o teu amor, Pai, os corações. Ó glorioso Espírito Santo de Deus, glorioso Espírito, Espírito Santo de Deus. Dei tantas voltas e não, os muros não vieram ao chão, mas o meu Deus jamais falhou. A guerra vencida está, espero a mudança chegar, pois o meu Deus jamais falhou. A tua promessa sempre estará de pé, tu és fiel, descanso em tuas mãos, minha confiança
se cumprirá. Te louvarei mais outra vez. Jesus, teu amor por mim é suficiente. Te louvarei mais outra vez. A tua promessa sempre estará de pé. Tu és fiel. Descanso em tuas mãos. Minha confiança é, meu Deus jamais falhou. A tua promessa sempre estará de pé. Tu és fiel. Descanso em tuas mãos. Minha confiança é, meu Deus jamais falhou. Jamais falhou. Já vi mover montanhas. Eu creio que meu Deus fará outra vez. Caminho abriu no impossível. Eu creio que meu Deus fará outra vez. Já vi mover montanhas. Eu creio que meu Deus fará outra vez. Caminho abriu no impossível. Eu creio que meu Deus fará outra vez. Já vi mover montanhas. Eu creio que meu Deus fará outra vez. Caminho abriu no impossível. Eu creio que meu Deus fará outra A tua promessa sempre estará de pé. Tu és fiel. Descanso em tuas mãos. Minha confiança é, meu Deus jamais falhou. A tua promessa sempre estará de pé. Tu és fiel. Descanso em tuas mãos. Minha confiança é, meu Deus jamais falhou. Quero chamar você para agradecer ao Senhor. Começa a agradecer ao Senhor pelo toque dele na sua vida. Se você tem uma razão para agradecer ao Senhor, agradeça. Irmãos meus, nós não podemos sair daqui sem expressar gratidão, ações de graças ao Senhor. Sem expressar a Ele nossa gratidão e todo louvor a Ele. O Senhor que sempre encontra o nosso coração. A palavra dEle que vem como um bálsamo em nossa alma.
O Espírito Santo de Deus que nos liberta e nos convence de toda ignorância e todo engano. Como não se render diante do Senhor e dizer obrigado, meu Senhor. Obrigado, Senhor, pela certeza da tua presença. Obrigado, Senhor, pela paz que excede todo entendimento. Obrigado porque nós cremos que o Senhor está no controle de todas as coisas. Obrigado pelo teu toque de cura. Obrigado, Senhor, pela certeza da tua presença que conduzirá todas as coisas, meu Senhor. Agradeça ao Senhor. Louve ao Senhor. Diz obrigado, meu Senhor. Obrigado, meu Senhor. Obrigado, meu Senhor. Foi para o meu bem. Foi para um propósito. Foi para encontrá-lo que os dias difíceis foram necessários. Foi com um propósito maior que as crises hoje, entendo, foi necessário. Obrigado, meu Senhor. Graças te damos. Graças a Deus por Jesus Cristo. Graças a Jesus pelo Espírito Santo. Graças ao Espírito Santo que nos conduz, que nos guiará continuamente, em nome que está acima de todo nome, que oramos e agradecemos, nome de Jesus, amém. Glórias a Deus. Louve a Jesus com as suas palmas, queridos. Eu agradeço ao nome de Jesus. Glória a Deus. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Vamos na paz, vamos na bênção. Que nossa semana ainda vai ser abençoada em nome de Jesus. Se amanhã, permitindo o Senhor acordarmos, lembre-se de um conselho: deseje viver do jeito de Deus. Ao acordar pela manhã, se você não desejar, se você não puder vir aqui na manhã de oração conosco, mas ore na sua casa e deseje somente uma coisa: Senhor, eu decido, eu quero, eu desejo no meu coração viver hoje do jeito de Deus. Amém. Glórias a Deus. Estenda as suas mãos, queridos. Que a maravilhosa graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e o amor do nosso Deus, o nosso Pai, e a comunhão, a unção, o poder, a ousadia do Espírito Santo continuamente seja derramado sobre a tua vida, sobre a tua família, sobre a igreja do Senhor. Que assim seja hoje e assim seja para sempre. Amém e amém. Glórias a Deus. Vamos na paz, irmãos. Deus abençoe, queridos. Descansa em